São 10:10 da manhã no horário de Brasília. Olha, amanhã tem clássico pelo Campeonato Paulista com transmissão exclusiva do Premiere a partir das 7h da noite para você. O elenco estrelado do Palmeiras contra o Santos, time sensação de 2019. Mas mesmo com tantos grandes jogadores em campo pelo Palmeiras, as atenções da torcida também vão estar voltadas para o banco de reservas. No Fute-Mesa ele já está mais do que enturmado. E dentro de campo, as coisas começaram a dar certo para o Ricardo Goulart. Apresentado no dia 6 desse mês, o novo reforço tinha a expectativa de estrear com a camisa do Palmeiras apenas na Libertadores em março. Mas a lesão de Felipe Pires abriu espaço para a entrada do camisa 11. Fico feliz pela estreia, mas triste pelo empate. Ele não era para entrar naquele momento do jogo. Nós tínhamos preparado para uns 20 minutos, mas infelizmente aconteceu aquela situação com o menino. Foram 40 minutos em campo contra a Ferroviária no último fim de semana. Ele ainda não está 100%, mas fez o suficiente para ganhar elogios da comissão técnica. E o Goulart entrou bem, entrou fazendo dentro do normal, depois de estar aí 3, 4 meses sem jogar. É normal que tenha uma ou outra coisa que ainda ele vai mudar durante o transcorrer dos próximos dias, das próximas semanas. Mas foi normal, foi bem. Cada vez mais à vontade, o jogador agora se prepara para o seu primeiro jogo dentro da Arena Palmeiras. E de cara, um clássico contra o Santos de Jorge Sampaoli, a sensação do momento. A evolução foi muito boa, né, e para o jogador ficar bem condicionado, ter que jogar jogo atrás de jogo, treino em alta intensidade, e a gente está nesse prazo. Agora vamos descansar, fazer uma boa semana, porque a gente tem um jogo muito importante no final de semana. O meio-atacante deve novamente ficar como opção no banco de reservas. Mas quem sabe não pinta uma nova chance e ele não faz seu primeiro gol pelo Verdão. Ontem a gente falou do Jean Mota, que pode ser um bom trunfo do Santos para o Clássico. Mas o time também vai dar trabalho na defesa, com um jogador que mal chegou e já é titular. Um mês de Santos e o colombiano Felipe Aguilar já ganhou posição, já foi alvo de críticas. Na única derrota do time no Paulistão até agora, a goleada para o Ituano sobrou para o zagueiro. Lo que ocurrió ese día, tuve un mal partido en lo personal, en lo grupal tampoco fue lo mejor y lógicamente las críticas caen sobre mí por los errores, por ser extranjero y por la forma como se perdió el encuentro porque fueron muchos goles. Nada disso abalou a confiança de Aguilar, que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. En comparación con el fútbol colombiano, el fútbol brasileño es mucho más intenso, realmente hay mucha presión, todos los jugadores brasileños tienen una condición técnica y física importante, destacable, que hace que sean juegos demasiado intensos. Jorge Sampaoli deve mexer no time que enfrenta o Palmeiras, mas uma certeza a gente já tem: a defesa não muda. 2 zagueiros estão no departamento médico. No banco, 2 meninos que vieram da base. Aí não tem jeito. A dupla de zaga vai ser mesmo Gustavo Henrique e Felipe Aguilar. Esse vai ser o segundo clássico dele aqui. O primeiro como titular. A estreia foi contra o São Paulo, quando o zagueiro entrou no segundo tempo. Agora iniciaré desde el comienzo del encuentro un nuevo clásico. En un estadio moderno contra un excelente rival y lógicamente con la iniciativa de hacer las cosas bien. O jogo marca também um confronto entre colombianos. Uma das missões de Aguilar é parar Borja, ex-companheiro no Atlético Nacional da Colômbia. Me voy a encontrar con Borja, pero Borja no es Palmeiras únicamente. Tiene Dudu, tiene muchos jugadores de mucha calidad. Es nosotros como equipo, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer para contrarrestar lo de Palmeiras. Reforçando então o clássico amanhã, com exclusividade no Premiere, a partir das 7h da noite para vocês. Vamos analisar muito então esse jogo extremamente interessante, muito esperado no Campeonato Paulista. Agora aqui na bancada comigo, Rafael Rezende. Bem-vindo, bom dia. Fazia tempo que você não aparecia. Verdade. Para a gente falar desse clássico, então, que eu não sei da sua opinião, mas
É um jogo que vai ser interessante de se ver, né? O grande Palmeiras, o estrelado Palmeiras contra o time do Sampaoli, que vem dando o que falar. É bem isso. Bom dia a todos. É um baita confronto, pelo que é o momento do Palmeiras na temporada, precisando se afirmar em grandes jogos. Perdeu o único clássico que fez no ano, e a arrancada da última temporada no Brasileirão foi uma arrancada também baseada em vitórias nos clássicos locais, né? Então isso traz muita força, traz confiança. É um Palmeiras com a Libertadores batendo na porta, né? A estreia contra o Júnior Barranquilla, podendo trabalhar ao longo da semana. Tem semana cheia de treinamentos. Sim. Por mais que tenha uma ou outra ausência, a gente cita o Scarpa, o Willian ainda não retornando, o Felipe Pires tendo se lesionado recentemente, mas ainda assim um elenco vasto, um elenco cheio de opções. Pode significar mais espaço para o Carlos Eduardo se afirmar definitivamente contra um Santos que tem o seu grande craque no banco de reservas, né? Que modifica a aura, que é um cara muito acima da média. A gente falava isso antes dele começar a trabalhar. Não sei ainda qual vai ser o impacto médio e longo prazo, por questão de calendário, uma exigência física muito acima. O Santos não tem um elenco tão robusto, mas o início de trabalho do Sampaoli é muito legal. E isso iguala a força, né? Até aqui na temporada, o Santos mostrou mais do que o Palmeiras. É hora do Palmeiras mostrar que consegue competir nesse nível. Você falou que o Palmeiras está ansioso aí pela estreia na Libertadores e o Santos muito preocupado também com a Copa Sul-Americana, né? Por isso existe aí uma possibilidade do São Paulo colocar em campo um time misto, um time de reservas. Falar sobre isso agora com o Rodrigo Rodrigues, ao vivo lá da nossa redação em São Paulo. Como é que tá o zum por aí? Sampaoli deve realmente bancar um time mais mistão para esse clássico? Porque clássico com mistão não tem a mesma graça, né, Rodrigo? Bom dia, Jana. Bom dia, Rafa. Olha, vai ser uma pena se isso acontecer, porque rola uma ansiedade aqui em São Paulo por esse duelo, porque é a quarta força no papel, né? Tida como quarta força no início da temporada, porém, sensação do campeonato, contra a primeira força no papel, que não vem jogando tão bem. E o choque de estilos entre os treinadores, o Filipão e o Sampaoli. Rafa, se fosse uma partida de tênis, o Palmeiras é aquele jogador que chuta a bola pro alto e o Santos é aquele que tenta rebater, botando a bola rasante à rede. E é um jogo de times com propostas diferentes. Vai ser uma pena se o Santos entrar com mistão, porque eu queria ver esse embate aí com todo mundo na plenitude, a plenos motores. Acha que Ricardo Goulart deve ganhar uma chance? Ele deveria, pelo menos, fazer isso nesse momento, já pensando na estreia da Libertadores e começar já com ele desde o início do jogo? Rafa? Chega com o status de titular e acho que vai receber essa oportunidade. Precisa de minutos, a recuperação foi acelerada, deu uma resposta muito positiva. É um cara fisicamente muito preparado e tem esse status, né? Se tiver bem, vai jogar. Então, para recuperar, principalmente ritmo de jogo, tem que estar em campo, né? O máximo possível até a Libertadores. Entendo o que o Rodrigo falou. Bom dia para você, cara. Eu vi na minha cabeça aqui, na analogia com o tênis, Nadal, baloeiro, jogando a bola para cima, mas que não erra uma, contra um Federer, talvez seja exagero comparar o Santos ao Federer, mas um cara mais técnico e que tenta fazer o jogo fluir melhor, o jogo mais vistoso, enfim. Sim. Mas isso não é garantia nenhuma de resultado, né? A gente sabe muito bem. Vamos ver, então, as prováveis escalações das duas equipes, começando, então, com o Palmeiras, do técnico Luiz Felipe Scolari. A gente mostra para vocês aí, o Palmeiras deve ir com o Everton no gol, Mike, Lua, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Ali pelo meio, Felipe Melo e Bruno Henrique. Mais à frente, Carlos Eduardo, Dudu, Lucas Lima ou Ricardo Goulart ali na articulação da bola e o Borja lá na frente. É isso que ele tem de melhor para colocar em campo, meninos? Fala, Rafa. Não, vai lá. Não, eu tô nessa dúvida entre o Lucas Lima e o Goulart. Eu não sei se o Filipão vai começar o jogo com o Goulart ou se o Goulart entra no meio do caminho, assim. Do jeito que o Lucas Lima tem jogado, eu já colocaria o Goulart de cara, até porque, como o Rafa falou, para ganhar ritmo de jogo, nada melhor do que jogar. Então eu aproveitaria para já colocar o Goulart de cara na partida. Vamos dar uma olhada, então, na escalação do Santos, a provável escalação do Santos, né? Tá todo esse mistério, se ele vai de reserva, se não vai. Sampaoli aí, em tese, deve ter Everson no gol, com Matheus Ribeiro, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Ourinho, Yuri, Jean Lucas, Rodrigo, Cuevas, Jean Mota e o Soteldo lá na frente, Rafa. Muitos jogadores, né? Modificados, a gente está falando
Não vou falar de um time completamente reserva, tem o Jamota, por exemplo, que é uma das referências na temporada. Sim. Soteldo, que ficou de fora na última partida, mas que tem esse status também de quem vai ser muito utilizado. O Cueva, que chegou por último e também deve ser muito utilizado. Ainda tem algumas forças a equipe, né? A dupla de zaga é forte, o Everson, que chegou para competir com o Vanderlei, é um ótimo goleiro, mas não é o time principal. Isso tem um impacto, né? Se com a equipe principal, logo no início do campeonato, o Santos teve um dia onde tudo deu errado, né? Um dia que foi noite contra o Ituano e foi um atropelo, é sempre muito complicado você modificar bastante a estrutura da equipe, por mais que as ideias se mantenham, porque é um trabalho ainda muito no início. Mas, né, a gente sabe como é a questão do calendário, ele vai se adaptando à realidade brasileira. Vocês já falaram um pouquinho, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais sobre os estilos, né, de Felipão e de Sampaoli, que não se encontram num confronto já tem um tempo. E quem não se lembra daquele Brasil e Chile, Copa de 2014, Brasil levou nos pênaltis, eu me lembro. Gente, foi um sufoco danado, né? Nossa. 1-1. Foi o Sanches que empatou o jogo, os gols no primeiro tempo. A bola do Pinilla na trave, no travessão, no último minuto da prorrogação. Virou tatuagem, né? O Brasil não jogou para vencer o Chile. Já foi a caminho em 2014, nossa mãe. E nesse jogo, você achou, pelo que você lembra, que você viu, Rodrigo, ficou muito claro a diferença de estilo dos dois treinadores? Bom, já tem uma diferença de um Sampaoli para o outro. O de 14 não tinha tatuagem, né? A gente acabou de ver aí. Acho que ele fechou o braço depois da Copa. Agora, muita gente torceu para o Brasil, depois que a Copa acabou, claro. O Brasil não devia ter passado contra o Chile para não passar aquele vexame contra a Alemanha. Verdade. Muita gente depois falou, podia ter parado aí, né? Aquela bola do Pinilla podia ter entrado para o Brasil não passar o vexame que passou. De lá para cá, Rafa, os dois treinadores mudaram, evoluíram, reviram decisões. O que você acha? O Sampaoli não conseguiu atingir, em termos de resultado, o que ele produziu na seleção chilena. Que foi uma sequência do trabalho do Bielsa, né, de quem ele é discípulo, mas era uma seleção extremamente competitiva no continente. E a partir da saída dele, até por uma questão da corrupção na federação, e ele era fechado com o presidente anterior, acabou não permanecendo, e isso teve um impacto em sequência de carreira. Conseguiu trabalhar no continente europeu, eles saíram em trajetórias completamente diferentes, né? Um Filipão embaixo e um Sampaoli buscando voos maiores. E o que aconteceu a partir da Copa de 2018, né, principalmente pelo que foi o trabalho do Sampaoli na Argentina, e um ano de Filipão se afirmando novamente, num retorno ao futebol brasileiro, igualou um pouco mais as coisas, em termos de status, digamos assim. Mas eles são dois apaixonados pelo jogo, e isso é o mais legal do futebol. Eles entendem futebol de maneira completamente diferente. Mas tem espaço para os dois, e é possível vencer das duas formas, né? Só que é muito bom para o Brasil que a gente tenha um Sampaoli tão diferente da média. É o que eu sempre falei aqui, a questão da diversidade. O Brasil acabou se caracterizando nos últimos anos por todas as dificuldades em ter treinadores que pensam futebol de uma maneira muito próxima. E é bom fugir do centro, fugir da mesmice. E esse é um grande mérito do Sampaoli aqui no Santos e no futebol brasileiro. Alguma consideração, Rodrigo, sobre isso? Não, eu quero falar sobre Daverson ainda. Não, é bem isso que o Rafa falou, a ansiedade por esse choque de estilos aí, né? Do Filipão, que gosta mais da bola longa, o Sampaoli, que tem a frase amor pelo balão, né? Amor pela bola, quer o time com a bola. Então é bem esse choque mesmo. Eu estou curioso para ver. O Rafa lembrou bem que a trajetória dos dois foi bem diferente depois da Copa de 14, e pelo fracasso da Argentina na Copa de 18, o Sampaoli desceu uns degraus, tanto que chegou aqui no futebol brasileiro. Ele até tinha talvez mercado para continuar na Europa, mas depois da seleção argentina veio para cá, e é um luxo ter o Sampaoli aqui. Eu estou curioso para ver como é que vai ser esse embate com o Filipão, que teve a carreira praticamente decretada como terminada depois da Copa de 14, e aí renasceu na China, depois no Palmeiras, ganhando o título brasileiro. Então vai ser um duelo interessante. Olha, o Palmeiras está bem próximo de vender o Daverson para o Shenzhen FC, lá da primeira divisão da China, por cerca de 51 milhões de reais na cotação atual. O Palmeiras está desistindo? Uma frase para ele. Acabou o amor? O negócio da China. Foi. Comprou por 5 de euros. Vai conseguir vender por 12. E se livrar de um problema? Tá louco. É levantar as mãos pro céu.
pedir muito para que ele também feche, né? Que depende até da aprovação. É o que mais tá pegando agora, né? Mas pro Palmeiras é uma dádiva. Ele vai agradecer todos os dias. Nossa. E os chineses colocam o Daverson na linha, Rodrigo? Ah, não sei não, eu quero ver ele dar chilique em chinês lá, cara. Os chineses vão ficar loucos com ele lá, mas assim... Ele teve a faca e o queijo na mão depois do campeonato do ano passado para ter uma carreira bacana, tranquila e bem sucedida no Palmeiras. Aí virou o ano, aquele parafuso que estava pendurado parece que soltou de vez e ele não aproveitou a chance que teve. Deve ter fila de gente querendo levar ele no aeroporto agora. Ai, gente, o Corinthians...